Está pronto para ser apreciado em plenário o projeto do novo Código Penal Militar. Ficou de fora o chamado excludente de ilicitude, uma expressão que significa na prática o direito de legítima defesa dos militares em ação policial, ou seja, a garantia de que não serão processados se reagirem, ferirem ou até matarem alguém durante algum confronto. Mas tem alguma coisa parecida com isso que foi incluída pelo relator. O projeto tem vários pontos importantes, mas nós preferimos deixar que o próprio relator, deputado general Peternelli, do PSL de São Paulo, explique melhor para a gente durante o nosso programa. Como é que foi a tramitação dessa proposta e como é que o senhor chegou a esse relatório que o senhor terminou conseguindo aprovar na Comissão de Constituição e Justiça? Uma satisfação estarmos falando sobre o Código Penal Militar e que eu busco sempre comentar na busca de um consenso. Quando o deputado Francisquini me escalou como relator, já havia um projeto anterior montado pelo subtenente Gonzaga, muito bem elaborado. Fruto desse trabalho, eu consultei o Superior Tribunal Militar, a Defensoria Pública Militar, para ouvir sugestões a esse respeito. Eu também consultei o Ministério da Defesa, o Exército, a Marinha, a Aeronáutica. Como esse código também abrange os policiais militares, eu consultei as grandes polícias a respeito desse código. Todos mandaram sugestões a respeito. Eu não incluí pessoalmente nenhuma ideia pessoal no processo. Eles foram todas institucionais. Aí, quando nós montamos, alguns pontos tinham discordâncias. Nós fizemos várias reuniões, inclusive, numa das oportunidades, a PM de São Paulo mandou 3 juristas para poder participar das atividades. Concluímos um texto. Mandamos esse texto para todos os deputados com vínculo militar, os policiais militares do Exército, todos receberam esse texto, fizemos uma reunião. Posteriormente, esse texto pronto, eu dei o ok na CCJ e esse texto, então, foi para, antes de ir na CCJ, mandei para todos os partidos, 15 dias antes, o relatório que eu iria ler e também o projeto. Não é uma prática muito comum. Não é uma prática comum, apresentada mas ali, não. Eu quero buscar exatamente esse consenso. E mandei 15 dias antes para todos os partidos. Aí, no dia 3 de novembro, esse entrou na pauta, conforme programado. O presidente da Comissão de Constituição e Justiça perguntou, também se aprovava, foi aprovado por unanimidade e o projeto está pronto para ir a plenário. Esse projeto de lei é de adequação do Código. Isso. Então, tem importantes adequações, modernizações, atualizações, tem matérias ali que já estão vencidas, derrogadas, e tem situações novas que precisam ser previstas na legislação penal. Então, tudo isso foi o papel do general. Aí, o general Peternelli ampliou esse artigo. E isso é preciso deixar bem claro. Ele ampliou esse artigo, deu para ele uma outra conotação. Aí, então, além desses aspectos, ele inseriu o inciso 1º. Diz assim: o militar que em enfrentamento armado ou em risco iminente de enfrentamento armado previne injusta e iminente agressão a direitos seu ou de outro. Isso não tinha. Então, essa interpretação está suscitando controvérsia. Ele incluiu um outro... Foi uma espécie de substituição ao excludente de ilicitude que havia na primeira proposta? Na proposta do Moro, do anticrime. A proposta que veio, a proposta anticrime. Mas eu explico. Aí ele inseriu um outro inciso que diz: o militar que previne agressão ou risco de agressão à vítima mantida refém durante a prática de crime. Ele incluiu. Com o que eu concordo absolutamente. Concordo absolutamente. É importante isso aqui. Porque inclui a pessoa que foi sequestrada, a pessoa que está lá, como aconteceu esse caso no Rio de Janeiro, que lamentavelmente o governador, depois que mataram o infeliz, porque é um infeliz, perdeu a vida por ser um infeliz, foi lá comemorar. Não se comemora a morte. Agora, esse primeiro inciso é que está suscitando controvérsia, porque algo parecido com isso estava no projeto anticrime do ministro Moro, cujo projeto foi juntado com o projeto do ministro Alexandre
Alexandre de Moraes. De Moraes. Alexandre de Moraes, do Supremo. Hoje é do Supremo, mas ele era ministro de Justiça. Ministro de Justiça Quando ministro de Justiça, ele apresentou um projeto de lei tratando dessas questões da criminalidade. Quando o Moro assumiu, ele fez um novo projeto, mas muito parecido. E neste projeto do Moro estava um inciso nessa circunstância, que há uma interpretação que é uma licenciosidade para matar. É possível ainda fazer ajustes finos aí no seu texto? Eu vejo que você pode lá apresentar emendas, tudo mais, o texto já está adequado, e eu exatamente mandei isso daí anteriormente para os partidos e mandei para todos os deputados militares, o próprio subtenente Gonzaga, que é do partido, recebeu, e quando a gente lê alguma vez, né, o próprio deputado Pompeu leu, fala, bom, vamos mudar o quê? Eu acho que nós temos que ter sempre a possibilidade de aperfeiçoar, de melhorar, né? E vejo que nós incluímos no Código o feminicídio, nós atualizamos uma série de legislação, esse código é de 1969, tinha uma série de necessidade de atualizar, porque ele estava em desacordo com a legislação vigente. Então, eu procurei nesse contexto, como lhe falei anteriormente, ouvindo toda a instituição, procurar o consenso entre todos. Ainda há espaço para se negociar? Sempre é possível aperfeiçoar, né? Nós temos que estar abertos para esse aperfeiçoamento. Nesse aspecto do excludente de licitude, surgiu até uma reportagem do próprio Estadão dizendo que eu não incluí no projeto aquilo que o presidente planejava incluir. Então eu procurei ser moderado, procurei ouvir, como lhe falei... Não chegou a ouvir o presidente? Não, porque nesse caso o foco foi das instituições. Até tenho a agradecer ao deputado Pompeu por ter lido, né, o que está escrito sobre legítima defesa, e quando se lê, pode-se perceber que eu não tentei dar nenhuma liberdade dentro do preceito e me ative dentro do preceito da legítima defesa, e é sempre oportuno, fico feliz sempre que se possa aperfeiçoar um trabalho que montamos. Dentro desses aspectos também estive conversando com a deputada Dorinha, expliquei a inclusão do feminicídio, que não fazia parte. Como é que foi feita essa inclusão? Trata de quê Nós já temos legislação que trata a respeito, e nós procuramos, é lógico que o Código Penal Militar não precisa transcrever toda a legislação vigente, senão seria um volume desnecessário. Mas alguns aspectos nós julgamos importantes, e um deles foi o feminicídio. Então ele foi inserido, não estava no Código, foi inserido no Código. Foram feitas também uma série de atualizações em termos de terminologia. Muitas vezes se falava anteriormente, inferior, né? E muitas vezes, hoje, não fica bem esse contexto, então ficou inferior e hierárquico. Então, tivemos a preocupação com os mínimos detalhes para que pudesse atender a toda essa modernidade que nós temos em termos de legislação. Algumas penas anteriores, elas eram, por exemplo, para drogas, eram de 5 anos, mas a legislação já prevê 15, então atualizamos essas penas. E há de se supor, uma coisa que eu pude observar, tanto do Superior Tribunal Militar quanto das outras instituições, nenhuma delas tinha um intuito de querer passar a mão na cabeça de nenhuma pessoa. Pelo contrário, todas elas tinham o intuito de punir exemplarmente para que aquela ação não voltasse a ocorrer. Agora, eu queria ouvir o deputado Pompeu a respeito desses outros aspectos a que se refere o deputado Peternelli. Não, na verdade, teve uma série de avanços. O general aqui citou alguns, além da questão do feminicídio, ele adequa o Código Penal Militar ao Código Penal, vamos dizer assim, civil. Né? E isso aí tem uma série de avanços no que diz respeito a novas tipicidades de crime, a penas maiores. Né? A questão do menor com 18 anos continua consolidada ali no Código Militar, que isso é importante também. Outra questão atualizado, então é um avanço... Se bem que as tentativas para a redução da maioridade penal continuam aí, né?
no debate. Tem que estar em acordo, né? Não poderia o Código Penal Militar estar em desacordo com a legislação vigente. Então, essa foi a principal preocupação, não só minha, mas eu sempre ressalto o trabalho das instituições. As contribuições delas. Né? As contribuições das instituições foram fundamentais. E não foram poucos, eu dou testemunho porque eu acompanhei muito de perto, e nisso aqui foi contemplado e isso avança o Código Penal. E também a questão do feminicídio, que é muito importante. Nós vamos cada vez mais enfrentar essa questão da agressão da mulher. De todo deputado que relata um projeto, o que ele fica na expectativa é de que até para atender a expectativa de todas essas instituições que participaram, é de que isso possa ser aprovado. Então, a próxima etapa é que o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, possa pautar, né, essa matéria, que possam apresentar sugestões, que essas sugestões possam aprimorar ainda mais esse texto e que possa conduzir, como todos os partidos conduziram até agora, pela aprovação, tendo em vista que essas introduções, como foram faladas, elas necessitam ser colocadas em prática.